Olá, tudo bom? Hoje nós vamos falar, ou continuar falando, sobre os solas da reforma que definem de forma fundamental, crucial e identificatória o pensamento reformado, sua prática e sua percepção da realidade. Nós já falamos sobre o sola scriptura, e, de fato, salientamos o que este sola representa. Hoje eu quero falar sobre sola gratia, sobre a graça de Deus, sobre o que a graça representa. Eu vou usar um texto clássico, bem conhecido, nem sempre tão bem entendido, compreendido, sobretudo no que tem as suas implicações e desdobramentos, que é a carta de Paulo aos Efésios. Muito bem, a carta diz assim, capítulo 2. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora no passado, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos, por essência, ou seja, por natureza, filhos da ira, como os demais. Quando os reformadores trataram da graça de Deus, blasonaram a importância deste ato divino, eles queriam efetivamente salientar algumas coisas importantes e que nós precisamos discernir quando falamos do sola gratia. A graça de Deus, segundo Van Hooser, é efetivamente a maneira como ele se revela ao mundo, como Deus se mostra ao mundo. A graça de Deus revela a grandeza de Deus, revela o movimento incondicional de Deus para alterar a experiência humana. Então, nesse sentido, a graça de Deus, ela é remidora, porque ela redime uma condição que o ser humano estava inserido e vivenciando enquanto eventualidade, enquanto fenômeno. Efetivamente, a graça de Deus é Deus atuando de modo decisivo no drama humano. Então a graça de Deus, ela vai falar e vai nos revelar algumas coisas importantes. A graça de Deus revela a nossa crise. Sim, o ser humano vive a partir de uma crise. Isso é tão interessante que outras disciplinas e outras realidades vão falar disso. Por exemplo, Lacan, o próprio Freud, a psicoterapia, a psicologia vai falar que o ser humano ele surge no mundo a partir de uma crise de alienação. A própria estrutura que Freud vai estabelecer sobre a personalidade é clivada, ou seja, dividida, e ela é dividida não no sentido de uma relação ego, superego, isso ou id, pacífica, mas numa relação conflitiva, conflituosa. Angústia marca, já vai Heidegger falando da experiência mais essencial do ser humano, que é a angústia. Nós temos a própria experiência com as culpas, falsas culpas e ambiguidades e contradições sem limites. Tudo isso aponta para a nossa crise. A graça revela a crise humana. A graça revela o limite da potencialidade humana, que nós dizemos que é ilimitada, mas não é. A graça mostra que nós temos limites, limites que restringem e que também exteriorizam as nossas falibilidades, mostra a nossa absoluta carência e como lidamos de modo equivocado com a falta e com tudo que caracteriza o nosso ser.
Por isso que temos várias dificuldades do ponto de vista relacionais. Porque, de fato, vivemos em crise, vivemos com várias dificuldades. Por isso que a experiência humana é alienante e aliena, porque, de fato, vivemos em crise. E a graça aponta para isso. Mas não apenas para isso. A graça aponta para um Deus que intervém nessa crise. Um Deus que, a partir dela, gera uma transformação absoluta e um redirecionamento e uma reidentificação, se é que podemos dizer assim, a graça, e aí é o que Paulo vai dizer. Paulo vai dizer aqui nessa carta, e em tantas outras, e em tantos lugares também, a Escritura, a revelação vai afirmar essa crise humana e Deus intervindo. Baseado em quê? O ser humano está em crise e condenado. A morte, o termo morte, caracteriza essa situação humana e parece que a gente não entende. Por isso que se entende muito mal a eleição, a predestinação, por causa dessa janela hermenêutica equivocada. É importante perguntar aonde vai o limite, até onde compreendemos efetivamente os desdobramentos, as consequências intrínsecas da queda. Né? O que é que a queda fez? E quando Paulo e a Escritura fala da morte espiritual, da morte física, o que é que ela está falando? Essa metáfora comunica o quê? E aí aqueles que interpretam hoje, e tudo, aqueles que se enquadram nessa escola que a gente chama de arminiana, que na verdade é sempre reativa, porque não propõe nada de modo ontológico, mas sempre reativo, eles se equivocam nisso e acabam entrando no que a gente chama de semi-pelagianismo, e olhe lá, pode ser até pior. Ou seja, eles minimizam para poder encaixar esse livre-arbítrio factoide, né, essa quimera, esse fantasma, e não no sentido psicanalítico, né, mas no sentido teológico equivocado mesmo, porque eles entendem mal as consequências do pecado, da alienação, da queda. E isso afeta-o demais, porque é uma rede, a teologia é uma rede interligada e interconectada, é uma grande rede. E quando esse primeiro pressuposto é efetivamente desconsiderado ou reinterpretado de modo minimizante, o que vai acontecer é que todos os outros fatores vão, de fato, se perderem nessa questão. E a graça mostra a situação caótica do ser humano. A graça mostra que Deus intervém aonde o ser humano não podia fazer nada. Por isso que a descrição da condição espiritual e existencial e relacional do homem é morte espiritual. Ele vai dizer isso. Vocês andavam debaixo da vontade da carne, dos pensamentos, eram por natureza filhos da ira, viviam sobre a ação do príncipe das trevas, vocês viviam uma vida absoluta. Ele vai dizer assim, ó, e o que aconteceu? Deus, por sua graça maravilhosa, intervém. Ó, mas Deus, sendo rico em misericórdia e graça, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Parênteses, pela graça sois salvos. Vocês entenderam isso? Isso que a graça faz. Os reformadores diziam isso. Não, para aí, está tudo errado. Nós estamos estabelecendo uma autossalvação. Em última instância, essa ideia de livre-arbítrio vai efetivamente jogar o indivíduo nesse pântano da autossalvação. Nós estamos dizendo que a salvação depende da gente, depende do querer humano. Aí nós esquecemos que esse querer humano ele já acontece debaixo de uma transformação densa e profunda que acontece no interior, que é o chamado novo nascimento. E aí agora a gente vai complicar. Se o novo nascimento é um ato de Deus unilateral, um ato de Deus monergético, ou seja, com a única atuação, então, porque alguns nascem de novo e outros não. Outra coisa importante, não há possibilidade de reagir
ou de fazer nenhuma outra coisa sem primeiro ressuscitar espiritualmente, que é outro termo que é utilizado para descrever o novo nascimento ou a regeneração. Então, como é que essa compreensão acaba se desdobrando? A partir de um processo esquizofrênico teológico. O indivíduo vai e reconhece os efeitos do pecado, reconhece a soberania do novo nascimento, mas recapitula a eleição e afirma o livre-arbítrio anterior ao novo nascimento e a toda essa atuação graciosa de Deus. Então, isso é uma coisa muito complicada. E aí se pega textos fora de contextos e que às vezes explicam níveis de atuação ou níveis hermenêuticos dentro da revelação que vão apontar para processos éticos e não processos teológicos, que também é outra confusão muito grande no texto. Eu tenho 60 textos, 80 textos para falar de livre-arbítrio. Certo, mas eles estão falando em que nível de compreensão, em que nível de entendimento e de realidade epistemológica. Está falando de processos éticos? Está falando de processos concretos, práticos? Está falando de realidades teológicas? Você precisa entender esse negócio. Porque senão a gente entra em confusão. Eu vou falar depois sobre isso em outro momento. Mas o importante aqui é falar que não há nenhuma opção de salvação à parte da graça. Sola gratia. Precisamos reafirmar isso.